Salve Maria a todos, viva Cristo Rei. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo e hoje eu queria falar sobre a liturgia da semana. Para quem acompanhou, tem umas 2 semanas, mais ou menos, que a gente vê uma ênfase em cima das leituras, né? As leituras das 2 semanas, elas falam muito dos fariseus e os padres, os sacerdotes, eles estão trazendo muito para nós, para os nossos dias, aquele fanatismo, aquele legalismo, sim, para os nossos tempos. É preciso não ficar só com os fariseus, também trazer para os nossos tempos. Quem talvez possa ser um fariseu nos dias de hoje? Nós, da nova aliança. Nós vamos jogar para a nossa realidade, nós leigos. Nós podemos, por exemplo, vou dar um exemplo bacana, que é o seguinte: o que é a família? Vou dar um exemplo da família. Que a família é a família que Deus planejou para nós. Um homem, uma mulher, no qual os dois sejam uma só carne e que os dois sejam fiéis para cuidar dos filhos e formar cidadãos para o mundo. Né? Lá no Gênesis já mostra isso. O homem largará pai e mãe, se unirá à sua esposa e constituirá sua família. E Deus também lá diz para frutificar, para multiplicar, ou seja, ter filhos. Ter filhos é coisa que não é dita hoje em dia, que as pessoas não estão lendo na Bíblia. Né? Mas é bom a gente fazer um esforço para poder ler. Né? E ler os documentos da igreja e tudo, porque é muita ideologia hoje, muitos ensinamentos errados, principalmente televisão, internet, né? É muito conteúdo inútil, nos dois lugares. Mas Deus planejou homem e mulher. Quando solteiro, guardando a castidade, ou seja, espera para ter relações sexuais após o matrimônio, porque se pede autorização para Deus para constituir família. Sexo não é brincadeira. Sexo é para constituir família. E dentro do matrimônio, ele é unitivo, ou seja, une o casal. Então é coisa séria. Assim como, vamos tacar para a nossa realidade, a pessoa tira uma carteira, ele não vai sair brincando com o carro. Isso é irresponsabilidade, pode morrer, pode matar os outros, colocar outras pessoas em risco. Beleza, daí a gente pode entender, através desse exemplo, que família também não é brincadeira. Imagina criar um filho mal criado, por exemplo. Vamos tacar que as pessoas pegam e... Hoje tem, realmente, essa destruição da família e tudo. Né? Mas é daí para as pessoas que têm que ainda estão construindo a sua história. Né? A igreja nos mostra. Mas vamos voltar para quem não conseguiu seguir esse caminho. A igreja, ela acolhe, não é somente quem conseguiu fazer tudo certinho. A igreja não. A igreja também acolhe as pessoas que erraram, né? Todos nós somos pecadores. Né? A igreja acolhe, vamos tacar por exemplo, casais de segunda união. Né? O documento Amoris Laetitia, por exemplo, que é a encíclica do Papa Francisco, ela nos mostra que a igreja acolhe as pessoas. Ela não passa a mão pro pecado. Tipo, pecado é pecado. Mas ela não vai excluir o pecador. Ela quer que você que está, por exemplo, é um casal de segunda união, pessoa que está ali no homossexualismo, vive a vida homossexual, adúlteros, né? Alcoólatras, prostitutas, prostitutos. Daí, essas pessoas, elas podem pensar assim: não tenho a vida certinha, e eu não vou participar da igreja e tudo, porque eu sou pecador. O que adianta? Não, peraí. Primeiramente, o que você
assim como nós também, que temos aqui, que eu coloquei como a família que Deus pensou, também vai buscar é, também a sua, carregar a sua cruz. Também tem imperfeições, tem pecados. Mas, o que acontece? Você que vive essa outra vida também, tem outras cruzes. Tem ninguém que tem que te julgar e falar, você está perdido. Você não tem que ir para a igreja. E igreja é a igreja católica, a igreja fundada por Cristo. Né? Aqui, a gente não exclui você. Quem é fundador da igreja católica? Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou essa igreja. Está lá em Mateus, lá no livro de Mateus 16, 18, Cristo funda a sua igreja sobre São Pedro, essa igreja que vem dos apóstolos. Então a igreja nos mostra isso. Mas voltando à liturgia, que fala muito dos fariseus e tudo, o que a gente percebe? São pessoas, que já falam muito de legalismo, tem pessoas que, por que pegam e são legalistas, a ponto de excluir essas pessoas que eu citei aqui? Né? Por quê? Porque estão com a cabeça do seguinte, temos, por exemplo, temos os documentos da igreja, né? Temos o Catecismo de Trento, temos o Catecismo de São Pio X, temos a Vida dos Santos, a Patrística, que é o livro dos Santos Padres, por exemplo, e que está tudo antes do Concílio Vaticano II. Só que temos os documentos do Concílio Vaticano II, as encíclicas, as exortações. Quero dar um exemplo para vocês, e eu vou dar agora. Quero dar um exemplo. Como que uma pessoa, isso é para você católico entender o que acontece, para tipo alertar sobre o que acontece, baseado nessas 2 últimas semanas. Por exemplo, a pessoa começa a ler a doutrina da igreja. Vamos dar esse exemplo. A pessoa começa a ler a doutrina da igreja. Aí ela pega exatamente esses livros aqui. Código de Direito Canônico, né? Vamos dizer, aqui ó, Catecismo Romano, que é o Catecismo de Trento, 1517, aí deve ser catecismo, né? Ok. Temos, por exemplo, vou tacar aqui ó, um Santo Agostinho, né? Um Confissões, é tudo antes do Concílio Vaticano II. Temos, por exemplo, História da Igreja, vamos dizer, uma história da igreja aqui, ó. Idade Antiga, esse aqui é do professor Felipe Aquino. Olha lá, Idade Média. Por exemplo, aqui tem um outro que é a Idade Moderna e Contemporânea. Mas ok, tirando esse aqui, que é a Idade Moderna e Contemporânea, que já é mais dos nossos tempos, isso. É o século XV, XVI, XVIII, XIX, século XX. Tá. Aí vem com a história da igreja, século XX. Querendo ou não, tem um passado aí até que não tem um globo aqui aonde que eu vou chegar. Mas faça de conta. Aqui. Aí a pessoa, o que a pessoa pensa? Isso que eu mostrei para vocês, ele vem antes do Concílio Vaticano II. Aí a pessoa, ele vai ler somente esses livros. O que ele vai pensar antes do Concílio Vaticano II? Os documentos do Concílio Vaticano II, para frente e tudo, ele é, como diz o Papa João Paulo II, hermenêutica da continuidade, ou seja, é antes e depois. Há pessoas que falam que só vale antes do Concílio Vaticano II, que depois do Concílio Vaticano II não vale mais nada, que não sei o quê. Então, essas pessoas são as chamadas sedevacantistas, as cismáticas, principalmente cismáticos, né? Às vezes a pessoa fala que é católico, está dentro da igreja, está criticando a igreja, agindo como protestante, está protestando contra a igreja, ó, baixar a bola, ser mais humilde, né? Mas voltando aos documentos, agora os documentos do Concílio Vaticano II. Posso te dar um exemplo? Aqui, ó,
Esse livro aqui, por exemplo, deve custar uns R$ 70 lá na Paulinhas, não, na Paulus, na editora Paulus. Aqui em BH tem, né? Aí tem uma grossura, tá vendo? Aí a pessoa pega e lê. Quando a pessoa pega e lê um documento desse, a pessoa já dá já abre a mente que isso aponta para, por exemplo, isso. Entendeu? O documento conservaticano segundo, por isso que o Papa João Paulo II fala que a hermenêutica da continuidade, isso aqui vale. Isso aqui vale. O que está aqui dentro não foi derrubado, não. Porque, por exemplo, criou esse aqui, ó. Tá cá. Aqui, ó, tem o Catecismo de Maior de São Pio X. Né? Esse Catecismo de São Pio X ainda é antes do Concílio Vaticano II. Ele continua, ele apenas tem a linguagem aqui, mas ele é complemento desse aqui. Ó, os dois é junto. Não é um separado do outro, não. Tá? Tudo um dentro do outro. Aí, esse documento Concílio Vaticano II, por exemplo, tem vários aqui dentro. Né? Então, é muito bom, eu aconselho. Leia. Porque o povo cita isso aqui e distorce para poder fazer abuso litúrgico ou ensinar coisas erradas. Né? Ah, vem com política para dentro da igreja, seja sacerdote, seja leigo. Né? Porque esse povo pega e vem com política para dentro da igreja e tudo. Né? Tem um modo de falar. Né? Inclusive, o modo da doutrina ensinar, aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, compêndio da doutrina social da igreja, doutrina, aí vem daqui, ó, tá? A gente vê um padre falando ali, de acordo com o que a igreja ensina, ele não está militando. Os que militam dá para perceber, mas isso aqui é doutrina da igreja, entendeu? Então, é por isso que o povo fala de sociedade, fala de política, mas é uma política geral, sem misturar, sem militar, para a esquerda, direita, seja por que for. É geral, entendeu? Mas de acordo com o que está aqui, compêndio da doutrina social da igreja, ok? Sobre, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, esse aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, né? Inclusive a gente tem que obedecer o que a igreja ensina, né? Igual, eu tenho esse aqui, e teve uma nova versão da agora, que foi esse aqui, ó, porque mudou o trecho lá da pena de morte, lá, que inclusive mais pra frente eu faço um vídeo sobre, mas o que? Esse aqui, ó, para ler o Catecismo de São João Paulo II, o povo fala, o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo amarelinho, ele cita, inclusive, é por isso que a gente fala que um não anula o outro complementa o outro. Papa João Paulo II, hermenêutica da continuidade. Há trechos aqui, ó, que ele vai citar isso, Catecismo Romano. Há trechos que ele vai citar isso, Código de Direito Canônico. Há trechos que ele vai citar a Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Há trechos que ele vai citar aqui. Há trechos que ele vai citar aqui, ó. Tem muito trecho daqui, ó, que é os documentos do Concílio Vaticano II. Então daqui a gente aprende muita coisa. É tudo junto, não é? Do Concílio Vaticano II para frente é que vale, para trás não vale. Ideologia. Entendeu? Vale do Concílio Vaticano, antes do Concílio Vaticano II. Rebeldia, ideologia. Tá? Então que às vezes a gente fica jogando culpa no sacerdote. Isso aí evangelizar, isso aí é obrigação do sacerdote. Então a gente que é leigo, a gente tem que ser obediente e tem que ajudar. Nós não somos batizados. Todas as pessoas que são batizados, eles adquirem. Eles são sacerdotes, profetas e reis. Nossa obrigação é evangelizar. Isso não compra o céu, não. Porque para a gente adquirir o céu, né? E nós temos que lutar contra o pecado. Temos os sacramentos, né? O sacramento da confissão, por exemplo, né? No qual somos lavados, não somos batizados várias vezes. A nível de almas, nós somos corpo e alma, né? Ao morrermos, o corpo fica aqui e a alma vai ao céu. Lógico que vai ressuscitar na volta de Cristo, que ninguém sabe quando será, né?
Mas ok, eu quero dar exemplo disso aqui também. Ó. Comprem. Então, comprem para não ser enganados. Então, vou dar um exemplo para vocês. Exortações encíclicas. Aqui, ó. Você pode ir na livraria católica e comprar. Isso que eu vou mostrar aqui, cada um é R$10. Na 10 até 15 reais, dependendo da exortação que você comprar. Por exemplo, aqui, ó. Amós e Letícia, sobre o amor na família. Inclusive aqui já dá um pouco lá na frente, aqui, ó, um livro fino. Um pouco lá na frente já dá uma deixa em cima daquele documento, sabe aquele documento polêmico que saiu sobre os homossexuais e os casais de segunda união, que o povo fez o maior rebuliço, fidúcia e suplicância. Aqui ele já dá uma deixa. Por quê? A igreja não é só das pessoas que conseguiram ter um casamento certinho, né? E tudo, apesar dos outros pecados que tem. Né? Que nós todos, a igreja é um hospital. Né? Todos nós somos pecadores, tem ninguém ali santinho. Entendeu? Nós estamos a caminho ali, na misericórdia, né, de Deus ali, e nós somos pecadores, somos melhores que ninguém porque nós estamos participando da igreja, mas a obrigação nossa é alertar você que, por exemplo, esse povo aí, esse ali tem um casamento certinho, olha esse outro aqui, ó, nossa, sempre certinho, tá em casa serviço, casa, tudo certinho, aí você fica se menosprezando, calma aí. Quem é Cristo para você? Você não quer Cristo para a sua vida, não? Mas eu não vou poder comungar. A igreja, por mais que você não possa comungar, que lógico, né, temos que, eu falei, antes e depois, aqui, de acordo com os livros que eu mostrei, né? É uma continuidade. O pecado sempre vai ser pecado. Mas você, né, mediante a graça, como nós também, que estamos aí, frequentemente participando da igreja, né? Nós, nossa obrigação é chamá-los, né? A igreja é de vocês. Inclusive o Papa Francisco fala, católicos, aquela hashtag, né, dos católicos voltem para casa, né? Então, eu quero mostrar esses documentos aqui para vocês terem ideia. Então, eu falei do Amós e Letícia sobre o amor na família. É uma exortação apostólica, é muito bacana, leia. Você vai ver que muitas pessoas distorcem, né? Aqui, ó, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Isso aqui está até alinhado com a campanha da fraternidade desse ano. Isso aqui dá para entender um pouco mais, tá? Compre e leia. Não fique só preso somente em vídeos. Pegue, compre e leia. É essa a doutrina. Porque às vezes você pode seguir boca de padre, o padre pode errar, falar alguma besteira, ou ser alinhado, por exemplo, com a direita, com a esquerda, e tá ali, sei lá, tá sem querer, distorcendo. Você lendo isso aqui, não é que você vai corrigir o padre e tudo, não. Calma, baixa a bola, seja humilde. Mas isso aqui você vai proteger a sua família. Porque é isso aqui que tem que ser o seu firmamento. Porque o Espírito Santo revela a igreja que ele fundou. Deus prometeu, o Paráclito, que ia revelar todo o resto. Não sei João, no livro de João. Mas aqui, ó, compre e leia, vale a pena. Tantas vezes as pessoas compram tanta coisa aí, R$10 aqui, ó, né? Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Vamos nesse aqui, ó, Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, é sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, exortação apostólica. Vamos comprar, vamos ler, vale a pena, entendeu? É bom, é bom. Até para você evangelizar, porque senão você pode, na sua experiência de vida, eu aprendo uma coisa, aprendo outra. Aí a minha opinião, aí você passa para frente achando que isso aqui a igreja ensina. Não, calma, pegue e leia. Compre e leia. Aqui, ó, esse aqui, ó, Gaudete et Exultate. Essa é uma exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual. Né? Olha que bacana. É muito bom. Mas é fino aqui, ó. Rapidão você pode ler, ó. Vamos tacar aqui, vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó. Vou ver quantas páginas que tem, ó. 80 páginas. Fininho. É muito fino. Vamos nesse aqui, ó. Carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum.
Pegue e leia. Aí você vai ver um Dom Valmor falando sobre a casa comum. Aí você vai pensar, você nunca leu sobre esse documento? O povo aí que pega aí e fica criticando a igreja e tudo, às vezes não era para nem estar falando, sobre o que a igreja, às vezes a pessoa é revoltadinha, não entende, vai ler um documento desse aqui, ó, como protestante, não tem que ler protestando, tem que ler, ó, abaixa a bola. É lógico, pega uma Bíblia, né? Tem, como diz o professor Felipe Aquino, você pode ter várias traduções de Bíblia, por exemplo, aqui, ó, temos essa aqui, ó, essa aqui é a Bíblia Pastoral da Capa Azul. É lógico que eu até concordo, porque eu cheguei a ler essa Bíblia aqui, né? Há algumas, qual, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, ele fala sobre as notas de rodapé, algumas partes tem uma teologia da libertação marxista, beleza, em alguns títulos, mas está bem de leve, mas dá para você ler, leia, tá? Se você tiver aí, leia. Depois, porque a parte do corpo aqui do texto aqui, ó, tá beleza, entendeu? Tá beleza, dá para ler, né? Apesar de algumas notas, mas isso não vai te alterar. Leia. Se você tem essa Bíblia da Capa Azul, né, da Pastoral, leia, né? Temos aqui, essa aqui, ó, Bíblia Ave Maria. Essa Bíblia Ave Maria, né, ela é a antiga pastoral. Essa antes da capa azul, tinha uma da capa vermelha, que era pastoral. Ela foi finalizada, transformaram ela nessa aqui, ó, na Bíblia Ave Maria, né? A Bíblia Ave Maria, e aí, imprimiram essa aqui, ó, tá? Depois, agora já reimprimiram, modificar a Bíblia Pastoral, inclusive até que o Padre Paulo Ricardo falou que ela está ótima, não tem erro nenhum. Deram uma corrigida, realmente tinha alguma coisa, tá? A gente tem que comprar para poder estar lendo, para estar estudando. Por que você leigo não pode estudar? Ok? Vamos mais um pouco. Eu falei de Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco. Vamos aqui, ó. Cristo Vivit, para os jovens e para todo o povo de Deus. Você vai evangelizar o jovem. Aqui, que bacana. Olha, mas aqui, ó, só fininho, ó. Aqui, ó, fininho. Deve ter 80? Não. Tem 115 páginas. Mas é numa linguagem fácil, ali, que você lê rapidinho, ó. Ó, bacana. Então, ó, Cristo Vivit, a exortação apostólica do Papa Francisco, para os jovens e para todo o povo de Deus. Vamos sobre aqui, ó. Aqui mesmo um documento final, que eu cheguei a comprar lá também, ó, da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Veja que beleza. E é fino também. Leia, compre e leia, que é inclusive, tá? Ó, magistério. Você sabe o que é magistério? A Igreja Católica, ela tem 3 pilares. Sagrada tradição, a tradição apostólica, ou seja, o que é ensinado lá não foi derrubado. Ele vem vindo, e é ensinado até hoje, né? Sagrada tradição, sagrado magistério, porque quem interpreta, por exemplo, a Bíblia é o magistério, não é o leigo que interpreta a Bíblia, entendeu? O que nós pegamos e falamos é lógico, né? Que você esteja lendo a Bíblia, né? É o que sempre, por isso que é bom você ir na igreja, né? Para estar se formando, né? Temos a mesa da palavra, que é onde se pronuncia a leitura, onde que o padre pega e tem a homilia em cima, né? Do evangelho, da leitura do dia, né? Então, aproveitemos, né? Sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura, que é o que é a Bíblia, né? Mas é lógico, aqui com muito cuidado, né? Que isso aqui são os documentos da CNBB, muito cuidado, né? Mas não te impede de comprar para ler, né? Vamos tacar um exemplo aqui, ó. Aqui temos documentos da CNBB, inclusive o número 105,
cristãos leigos e leigas da igreja e na sociedade. Sal da terra e luz do mundo. Compre e leia. Lógico, aqui sempre com o pé atrás para ver se tem alguma coisa de tudo. Porque isso aqui, ó, você comparar uma exortação apostólica e uma carta encíclica. É lógico que não está no nível disso aqui. Isso aqui está abaixo. Entendeu? Então, beleza, isso aqui lógico vai apontar para lá. Entendeu? Mas sempre muito cuidado. Mas para isso você tem que estar estudando. Entendeu? Assim, nesse mundo de leigo. Né? Para você, como leigo, não passar coisa errada. Entendeu? Mas, geralmente, os documentos aqui da CNBB, para lei tem muita coisa boa. Tá? Aqui, ó. Tá? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Lógico, aí quando você vê uma coisa dessa aqui, aí você vai pegar e vai pensar, opa, compêndio da doutrina social da igreja. Isso aqui é no nível disso aqui, ó. Só que na base compêndio doutrina social da igreja. Isso aqui é para toda a igreja. Entendeu? Então, eles não vão fazer um documento desse sem indicar lá. Porque aquilo é doutrina, isso aqui vem ali, agarrando ali, doutrinalmente. Ok? Vamos lá. Temos um outro documento da CNBB, ó, número 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Peguem, comprem e leiam. Né? A outra aqui, ó, um dos documentos muito bom da CNBB, ó, número 2, Sou católico, vivo a minha fé. Aqui está em nível doutrina. Muito bom esse documento aqui, ó. Né? Vamos um em cima do outro. Critérios, esse aqui é o número 112. Critérios itinerários para a instituição do Ministério de Catequista. Imagina um catequista lendo. Aqui também faz uma ligação com aqueles outros documentos lá. Então é bacana. E esse também é bem mais fino. Ó, 40 páginas. Olha que bacana. Acho que isso aqui, esse aqui, ó, R$10. Ó, que bacana. Muito bom. Às vezes você é catequista, às vezes você é um catequista da igreja em saída, né? E quer ensinar. Temos que nos curvar ao que a igreja nos ensina. É lógico, por que você não pode ir numa livraria Paulinas? É lógico, quando você for comprar livros, tem que ter uma maldade em cima de comprar livros. Porque há livros, por exemplo, na Paulus, né? Editora Paulus, por exemplo, estou dando um exemplo da editora Paulus. Que é lógico, a pessoa vai comprar lá alguns livros, a pessoa está estudando uma faculdade e tudo, aí ele vai comprar certos livros lá que a pessoa não tem a maldade vamos tacar, a pessoa vai estudar sobre Lutero, por exemplo, né? Por que você vai comprar um livro sobre Lutero se você quer saber só o básico? Compre somente o básico, tá bom demais, entendeu? Não precisa você aprofundar muito, a não ser que você queira ser um estudioso, entendeu? Mas é lógico, tem que ser igual uma escadaria, você começa o primeiro degrau, vai até o último. Vamos continuar aqui, ó. Mais documentos da CNBB, ó. Número 97. Discípulos e servidores da Palavra de Deus na missão da igreja. Esse aqui, ó, é muito bom também, né? Olha aqui, ó, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas, número 106. É um livro também muito fino. Então, temos que também olhar nas nossas paróquias um modo de arrecadação. Lógico também que isso é mediante a catequização. Daí entra você, leigo. Qual é a importância de você não pôr dentro de uma carteirinha do dízimo se você ganha um salário mínimo? Você não pôr, porque você não, apesar que a igreja não exige que você ponha 10%, mas faça de conta. Porque você não pode pôr um pouquinho a mais, não precisa ser 10%, mas põe um pouquinho a mais. Se você está trabalhando, agradeça a Deus, porque você está agradecendo a Deus colocando aquela quantia lá dentro da carteira do dízimo, por exemplo. Daí você pode colocar um pouco a mais para poder ajudar as obras. Às vezes tantas paróquias aí fazem loucuras para poder entrar dinheiro para dentro da paróquia. Então tudo por causa que a pessoa está trabalhando, põe lá R$5 dentro da carteira do dízimo, ganha um salário, 2 salários mínimos, ou seja, aí o quê?
eu, em agradecimento a Deus, eu fui e devolvo. Ah, mas aí, olha, espírito protestante. Ah, não, a igreja tem ouro. Ou estou ouvindo, olha só para você ver, vem com ideias protestantes, né, para dentro da sua cabeça. Né? Tem nada disso. Né? Tanta coisa para fazer dentro da igreja, uma reforma, para as igrejas precisam de reforma. Às vezes tem 5, 6, 10 comunidades, por exemplo. Então, tem a compra de velas, a compra da própria hóstia, né? Eles dão o nome de... Esqueci no momento o nome, mas a hóstia a gente consagrar. As partículas, acho que é partículas que eles dizem. Custa um dinheiro. Uma vela, quanto custa uma vela, por exemplo? Né? A gente vai olhar, uma vela pequena, 60, 70, 80 reais, não é barato, gente. Né? Um incenso, por exemplo, é caro, gente. Né? Então, a comunidade vai aumentando, às vezes tem que aumentar o espaço. Né? Então, pôr a mão na consciência, não ficar julgando. Pega e vamos fazer a nossa parte em agradecimento a Deus. Né? Ah, mas o leigo isso. Ah, mas a pessoa que vai na igreja isso, aquilo outro. Ah, o padre assim assado, por isso eu não dou dízimo. Vamos pôr a mão na consciência com relação a isso. Aqui, ó, outro documento da igreja, número 84, Diretório Nacional da Catequese. Imagina isso para o catequista, porque não vai ensinar coisa da cabeça dele. Né? Esse aqui mesmo é um livro mais grosso, são 210 páginas. Inclusive, lá, 15 reais, olha, 15 reais que foi. Muito barato, perto do quem está trabalhando, lógico. Pode tirar um dinheiro para comprar uma coisa dessa. Agora eu quero também entrar sobre isso aqui, ó. Você que é catequista, ó. Isso aqui é a Bíblia do Peregrino. É uma maravilha. Essa Bíblia, ela tem o corpo do texto, ó. Ó, só para você ter ideia. Daqui, aqui. Olha o tamanhozão de explicação. Aí você vai falar mediante o que a igreja ensina, não a sua opinião. Ah, mas o Espírito Santo está falando na minha cabeça isso, aquilo outro. Você sabe o que eu tenho a dizer sobre a gente que já leu a Bíblia, a gente toda, né? Isso é obrigação de todo mundo, é mais que obrigação. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Jeremias. Cadê? Tá. Jeremias 23. Jeremias 23, no versículo 16. Só para vocês verem. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Isso que eu descobri lendo direto do Gênesis até o Apocalipse. Aí quando eu cheguei nessa parte, eu percebi... Sabe quando aquela pessoa vira para você e fala assim: Deus mandou te falar isso, aquilo outro. Você sabe? Imagina essa cena. Beleza. Agora, a partir de agora, vai vir na sua cabeça exatamente esse trecho. Jeremias 23. Eu quero até fechar esse vídeo com relação a fechando isso aqui para você. É lógico. Lembre-se que o intuito desse vídeo de hoje foi chamar você, que às vezes se menospreza. Eu não vou poder comungar. Mas você vai comungar da mesa da palavra. Entendeu? Por que você não pode comungar lá, entrar na fila de comunhão, comungar? Porque você vai, de acordo com o que está na Bíblia, você comerá a sua própria condenação. Mas você não está excluído da igreja. Não se rebaixe a esse nível. Cristo quer você na igreja. Entendeu? Dá tempo ao tempo, a graça vai vindo e tudo. Peça misericórdia a Deus e tudo, pelos seus pecados e tudo. É porque mesmo você não comungando, você comungando de Cristo, porque o que é a Eucaristia? É Cristo verdadeiramente, nós o adoramos, porque tem aqui de adoração, porque nós o adoramos verdadeiramente, é Cristo presente no pão, tá ok? Nós adoramos Cristo no que está presente no pão, né? Como também está lá no Evangelho, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e beber, isto é o meu sangue. O povo protestante fica acusando a gente de adorador de imagem. Nós somos adorador de Cristo que está na Eucaristia, que está no pão consagrado pelo sacerdote. Buscamos forças nele. Cristo está presente na sua igreja. Ok.
Agora, fechando esse vídeo, né? Já deixei a mensagem do intuito desse vídeo, que é para você, né? Se algum leigo virar para você e dizer, você olha um exemplo. Você vive uma vida homossexual ativa, tá? Se você está dentro da igreja, é lógico que você está buscando sair dessa vida por Cristo, não por pessoas. Quem é as pessoas para julgar? Lembra da liturgia, né? Você está em um casal de segunda união, você está aí tendo uma vida homossexual, você é um adúltero, ou é uma alcoólatra, uma prostituta, por exemplo, que foi o que eu citei. Quem é a pessoa para te julgar? 2 últimas semanas, falando sobre o fariseu, entendeu? Então, busquemos, vamos acolher, a igreja te chama. No protestantismo, ela te expulsa. Lembre-se disso, a igreja de Cristo não. Ela quer que você venha. Ela não vai falar que o pecado não é pecado, né? Só que você vem para buscar Cristo. Só que quem é um leigo para te julgar? Então volte para a igreja. Volte, ok? Mas vamos voltar agora naquela parte que eu falei com vocês. Chega alguém para vocês e diz assim, Deus mandou te falar e eu vou te falar isso. Eu quero que vocês meditem nesse trecho da Bíblia. Jeremias 23, no versículo, vou tacar no 16, versículo 16. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, ou seja, a própria vontade, tá? E não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar os que me desprezam, oráculo do Senhor. Tudo irá bem para vós, ou seja, enganando. Entendeu? Enganando as pessoas, né? Então aqui você percebe o seguinte, lógico que daqui você pode ler do versículo 16, Jeremias 23, hein? Versículo 16 até o final do capítulo, que é no versículo 40, tá ok? Mas, perceba, a igreja quer você aqui. Se você, eu senti tocado a fazer esse vídeo hoje, por causa dessas 2 últimas semanas, né? Então, volte. Não é porque alguém tem fulano tem um casamento assim, ele é tão exemplar, nossa, a fulana, nossa, tem uma família tudo certo, igual Deus quer, beleza, eu não vou participar da igreja porque quem sou eu? Não é assim, eles têm as cruzes deles, né? Estão buscando, e eles que carreguem a cruz. Mas você também volte para a igreja de Cristo, que é a única que Deus fundou, Mateus 16, 18. Está lá, Jesus disse, Pedro, sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Lá em João 1,42, né, mostra o início do papado, que é quando Cristo vê São Pedro pela primeira vez, e ele diz, apacenta minhas ovelhas. Todas as vezes que citam os discípulos, Pedro é o primeiro, é o Papa. Entendeu? Então, e a Bíblia saiu da Igreja Católica, nada de interpretar, isso de protestante. Mas é isso aí, eu fecho esse vídeo convidando você, que está se menosprezando, achando que tem uma vida ali não muito boa na sua cabeça, né? Como se as pessoas que estão indo lá fossem perfeitas, não são perfeitos, são pecadores, a começar do padre. Entendeu? Todos nós somos pecadores, é o Papa lá. O Papa diz lá, eu também me confesso, tantos vídeos dele, né? Eu também me confesso. Temos que ser humildes, só que nós leigos temos que parar com essa de achar que, eu sou melhor que, porque eu tenho uma vida assim, assado, não sei o que, olha lá, fulano. Hipocrisia, coisa de farisaísmo, tá ok? Então vamos jogar para nós. Não sejamos fanáticos, tá? Se alguém quer ser, vou para você quer seguir Cristo, é por Cristo, tá ok? É por Cristo que você vai voltar para a igreja sim, que Deus abençoe. Se caso você não queira, né, que Deus toque no coração, que um dia você volte para a igreja de Cristo, ok? Salve Maria e que Deus abençoe a todos.